muito mais abençoados do que já somos. E é como eu já falei aqui, Jesus disse, eu castigo e repreendo todo aquele a quem amo. Então a vara tem esse objetivo. A outra ferramenta do pastor é um cajado. O cajado é uma vara também, só que ela é maior. E lá na ponta ela é curvada. Quem já sabia, diga amém. Então o cajado também é uma vara, só que ela é maior e lá na ponta ela tem uma curva. Para que serve o cajado? Também serve para proteger. Também é usado como uma ferramenta de proteção da ovelha. Mas também é usado para guiar o rebanho. Quando uma ovelha ela cai lá num barranco, o que é que o pastor faz? Ele pega o cajado, leva o cajado lá embaixo, passa aquela parte que é curvada no pescoço da ovelha e puxa ela. Quando a ovelha cai no buraco, o pastor pega o cajado, leva lá embaixo, passa em volta do pescoço da ovelha, por debaixo do braço da ovelha, ergue e tira do buraco. Então o cajado, ele serve para resgatar a ovelha, para guiar a ovelha, para proteger a ovelha. E o cajado também serve, sabe para quê, irmão? Para apoiar o pastor quando ele pega assim um terreno difícil. Então o pastor vai assim com o cajado para não cair, para não escorregar. Pastor que tem cajado não cai. Pastor que tem cajado não tem medo de terreno difícil, viu, meus irmãos? Pastor que tem cajado, ele não para, ele não desiste, ele não volta atrás. Por quê? Porque o cajado serve como apoio para andar em terrenos difíceis. E como os pastores atravessam terrenos difíceis, tem muito pastor abandonando o ministério, abandonando a função, desistindo de pastorear. Por quê? Porque os terrenos são difíceis, os tempos são difíceis, mas quem tem o cajado continua caminhando na presença de Deus, porque o cajado nos apoia para que a gente não caia e não desfaleça. Aleluia! Quem consegue entender a palavra, diga glória a Deus. Então é uma bênção o cajado, ele serve tanto para a ovelha quanto para o pastor. Né? Alguém olha para o pastor e diz, agora o cara vai desistir porque a coisa está feia. Desiste não. Ele vai se apoiando. Talvez não caminhe tão rápido, porque quando o terreno é difícil, não dá para correr. Quando o terreno é difícil, irmão, as patinhas da ovelha se encaixam melhor no terreno difícil. Os irmãos sabem, se adaptam com maior facilidade. O pastor não. O cara está lá com 44 desse tamanho, terreno difícil, escorrega e quase cai dali, tropeça de lá. Mas o pastor tem um cajado, ele vai se apoiando e vai atravessando os terrenos difíceis. E tem aqueles que ficam na expectativa, vai desistir, vai cair, vai parar, agora não consegue. E o pastor vai e passa a dificuldade, porque Deus é fiel na sua palavra. Aleluia! Levanta a mão, glorifica o nome do Senhor. O salmista disse, a tua vara e o teu cajado me consolam. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, duas ferramentas essenciais para o pastor que apacenta: vara e cajado. Não pode faltar isso na igreja, irmão. E olha, vara e cajado, a vara é só para, principalmente para o lobo, mas o cajado é de preferencial para as ovelhas. Tem muito lobo querendo cajado e toma varada. Enquanto for lobo, meu irmão, não fica esperando cajadinho, não. Não fica esperando melzinho, não, que não tem mel para lobo. Não sei se tu sabe, mas na Palestina, irmão, tinha um lobo chamado lobo branco, que era raro. Mas quando ele entrava no meio de um rebanho, irmão, ele se confundia, ou ele confundia os pastores com as ovelhas. Porque o pastor olhava, as ovelhas todas de lã branca e o lobo branquinho lá no meio. E uma visão assim, o cara fica meio confuso, né? Você olha de longe, tudo branquinho, não é um rebanho de ovelha, está ali. Mas lá dentro estava o lobo branco, um lobo cruel. Só que o lobo, irmão, ele nunca destrói a ovelha no meio do rebanho. Presta atenção nisso. O lobo não destrói a ovelha no meio do rebanho. O que ele faz? Ele tira a ovelha do rebanho.
Então o lobo branco ele fazia o que? Ele entrava no meio do rebanho e ele ficava brincando com a ovelha, dava um pulinho, passava a patinha, dava uma cabeçadinha para aqui, uma cabeçadinha para lá, e nessas cabeçadinhas que ele dava na ovelha, ele ia afastando a ovelha do rebanho. E quando ele conseguia tirar a ovelha do meio do rebanho já uma distância boa, ele atacava. Mas o pastor estava de olho, irmão. Amém? O pastor estava de olho, o pastor estava olhando, estava cuidando do rebanho, e o lobo estava lá trabalhando no meio, dando cabeçadinha, brincando e tentando, né, se passar por ovelha, mas de repente ele dá o bote final. Mas o pastor sempre ligado, ia para cima e vara no lobo. Resultado, o lobo fugia, a ovelha ficava. Amém? Então o lobo branco era um perigo. Diz o salmista aqui, Davi, unges a minha cabeça com óleo. Unges a minha cabeça com óleo. A unção que era feita na ovelha, literalmente, o pastor lá na Palestina, ele pegava uma botija, ele fabricava um composto com óleo, misturava, colocava um composto ali que tinha um odor forte, e essa composição feita pelo pastor, com muito amor, com muito cuidado, era passado na cabeça da ovelha. Por isso que Davi diz, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Por que o pastor ungia a cabeça da ovelha? Porque a ovelha no aprisco, irmão, ela está protegida. Aqui dentro ninguém corre perigo. O perigo está da porta para fora. O perigo está quando você liga um canal de televisão. O perigo está quando você começa a navegar nas páginas da internet, porque a Bíblia diz que o diabo ele se transforma em anjo de luz. Lá fora que está o perigo. Então, quando o pastor estava no aprisco com as ovelhas, estava tranquilo. Mas o pastor não vai deixar a ovelha 24 horas no aprisco, a semana toda no aprisco, o ano todo no aprisco. Não, o pastor sabe que se faz necessário abrir a porta e deixar as ovelhas sair para os pastos. Então o perigo estava lá no pasto. Havia uma mosca, aliás são vários tipos de mosca que elas vêm, pousam na cabeça da ovelha e elas colocam larvas. Quem já viu essas moscas que colocam larvas? E aí crescem uns bichinhos e a coisa fica feia. Então, essas moscas, elas vinham, pousavam na cabeça da ovelha, vinham assim no narizinho da ovelha, aqui no nasal da ovelha, colocava a larva. Aí a larvinha crescia, o bichinho se formava e entrava para dentro do nariz da ovelhinha e vai comendo tudo. Então a ovelha ela sente desconforto, irritação, mas chega uma hora que a ovelha ela começa a sentir muita dor, porque aquilo vai comendo a ovelha viva. Então a ovelha muitas das vezes ela surtava com a dor que ela sentia, e ela batia com a cabeça no chão, batia com a cabeça na rocha, e muitas ovelhas por causa daquela larva que era colocada no nariz, ou às vezes no ouvido da ovelhinha que se formava as larvas, né? Então aquelas ovelhas batiam tanto com a cabeça que tinham traumatismo e morriam. Mas o pastor não quer perder a ovelha. Então o pastor ele ungia a cabeça com óleo. E aquele óleo liberava um odor, um perfume. Quando a mosca vinha, a gente não usa repelente para mosquito? Funciona ou não? Funciona. Você tem o teu bebezinho, você não quer que o maruim fique pegando ele, né? Joinville está maruim em tudo quanto é lugar, irmão. Não é mais coisa de mangue, não. Você vai no centro de Joinville, tem maruim. Eu ando em todos os bairros de Joinville, aonde vai tem maruim. Então você não vai querer que o maruim pegue o teu bebê, ou você mesmo não quer ser picado pelo maruim, pelos mosquitos, você passa um repelente. Se você não tem repelente, você passa o dia se coçando, esfolando o pé, esfolando mão. Mas se você passa um repelente, vem o maruim, vem o mosquitinho, ele vem assim, já sente o cheirinho, e isso aí não dá. Ele vai aonde? Ele vai em quem não tem o repelente. Falei, isso aqui não vai dar porque ele está protegido.
Então vou ver onde é que tem alguém desprotegido. E sempre acha. Sempre tem o desavisado, sempre tem o desprotegido, sempre tem aquele que não dá crédito, sempre tem aquele que diz não dá nada, isso é bobagem, é muito legalismo, é muito radicalismo, isso não tem nada a ver. Sempre tem aquele desavisado que não tem a proteção e aquele ali acaba se tornando a vítima. Então o pastor ungia a cabeça da ovelha. Quando aquela mosca vinha para pousar e colocar a larva, ela sentia o cheiro daquele óleo, aquele perfume, e ela não pousava. A mosca não pousando, a ovelha estava protegida. Amém? A ovelha saía nos pastos e começava a comer grama. Aí lá no pasto, irmão, tinha uma aranha, numa toiça de capim, a ovelha está vindo, tadinha. Na inocência, quem sabe que a ovelha literalmente são míopes? Bom, a ovelha é um animal que, olha, acho que tinha que usar óculos, enxergam mal a beça. Você pode falar com um veterinário, pode pesquisar, ovelhas são animais míopes, enxergam muito mal. Então elas vêm ali pastando, comendo o gramado. Lá na toicinha de capim tinha uma aranha, ela não vê, ela mete o focinho, a aranha pica ela. Mas se ela está com a cabeça ungida, ela vem se aproximando ali do local onde está a aranha sente o odor e desentoca e sai. Tem uma serpente ali, irmão, você sabe que a serpente gosta de ficar enrolada no meio do capim. A serpente está lá, enroladinha no meio do capim, preparada, esperando uma vítima. Lá vem a ovelhinha mastigando o capinzinho, comendo, e de repente a serpente sente o cheiro da unção, ela sai dali e vai embora, de maneira que a ovelha passa o dia todo no pasto, come, se alimenta, se diverte, está protegida, está guardada. Por quê? Porque o pastor ungiu a cabeça das suas ovelhas. Quantas ovelhas de cabeça ungida Deus tem aqui nessa noite? Alacanda rabacheia. Levante a mão, só ovelha com a cabeça ungida. Só ovelha que a mosca não pousa para colocar a larva, viu, meus irmãos? Não tem crente, irmão, que parece que o inimigo tem uma facilidade tão grande de confundir a cabeça dele, né? É falta de unção na cabeça para proteger. Eu gosto muito do Salmo 140. Eu não recordo o verso, mas é o Salmo 140 que Davi fala assim, você quer ver? Acho que é o verso 7, Salmo 140, verso 7, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso, 140, o Salmo, verso 7. Senhor Deus, fortaleza